Bonificação e despesas indiretas, exercícios. Bora ver como é que isso acontece na prática. Em relação ao benefício de despesa indireta e sua aplicação no âmbito orçamentário, julgue o item. O preço de venda em reais é obtido a partir da aplicação da taxa de BDI em percentual, certo? Sobre o custo direto, certo, da obra ou serviço em reais. E pode ser representado pela equação preço de venda, custo direto vezes 1 mais BDI. Opa, 1 menos BDI? Não, errado, é 1 mais BDI. Valor ou parâmetro percentual de referência para as despesas com a administração central a ser utilizado na composição de benefícios e despesas indiretas é dado em função da natureza das obras e dos serviços, isso de acordo com o sistema de custos rodoviário DENIT-SICRO. Certo? Não só em relação ao SICRO, o BDI, o percentual, né, da administração central com relação ao BDI, ele varia com a natureza do serviço. Já vi na aula teórica, varia tanto para o TCU, como também para o DENIT, né, para o SICRO. Olha só, a gente tem aqui as faixas para construção e restauração de rodovia, para construção de obra de artes especiais, e assim para diversos outros serviços, o percentual tanto do BDI muda, quanto a percentual da administração central também muda dentro do nosso próprio BDI. Tá? Depende da natureza do serviço. Os contratos públicos são controlados externamente pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Inclusive, contratos de execução de obras públicas. De acordo com Aldo Doria Matos, admite-se a majoração do custo de obra a fim de cobrir gastos indiretos por meio de um percentual, o nosso famoso BDI. TCU definiu em 99 admitir o BDI como um percentual aplicado sobre o custo da obra para chegar ao preço de venda. Maravilha! Com relação ao BDI em obra pública, analise as proposições a seguir. A administração central, lá da sede, deve fazer parte da composição do BDI? Sim, claro, a local aqui não. A administração local deve fazer parte da composição do BDI? Não, a administração local para o TCU é custo direto, para o SINAP e SICRO é custo indireto. A taxa de risco deve fazer parte da composição do BDI? Sim, riscos, garantia, despesa financeira, lucro. Taxa de lucro deve fazer parte do BDI? Sim, também. A mobilização deve fazer parte da composição do BDI? Não. Mobilização e desmobilização para o TCU é custo direto, para o SINAP é custo indireto, mas nenhum deles faz parte do BDI, porque nenhum deles é despesa indireta. Assim a gente mata 1, 3 e 4. Dentro da disciplina técnica que trata da avaliação de custos, há temas fundamentais como levantamento de serviços e quantitativos, referências orçamentárias, composições e preço unitário, cálculo dos benefícios e despesas indiretas e cálculo dos encargos sociais. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. O benefício de despesas indiretas, ou aqui no caso benefícios e despesas indiretas, foi objeto do estudo do Tribunal de Contas da União, em que especificou para cada tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes os percentuais admitidos e suas referidas taxas, acórdão 2622. Certinho, nem vou ler o resto, porque isso daqui a gente viu na aula, inclusive as faixas ali dos quartis, né? Primeiro, médio e o último quartil. Quer dizer, vamos lá. Tem alguma coisa aqui que os outros devem ter errado. Vamos ver. Decreto Federal 7983, que trata do orçamento, né, elaboração de orçamento de referência de obras e serviços, determina que estados e municípios elaborem suas respectivas composições de custo. Não. A gente vai ver isso que SINAP e SICROS devem ser adotados para a União em regra e que os municípios e estados também vão adotá-lo, mas podem, excepcionalmente, elaborar. Ele não determina que eles elaborem, tá? Sendo fundamental para demonstrar o equilíbrio e a execuibilidade do orçamento de obras e serviços, a planilha de cálculo de encargos sociais sobre mão de obra deve ser composta fundamentalmente pelo INSS, FGTS e também lucro. Encargo social, lucro corporativo, não, lucro é do BDI. Observando as necessidades para desenvolvimento de um orçamento base de uma licitação, que tem por objetivo servir de paradigma para a administração fixar critérios de aceitabilidade de preço, total e unitárias no edital, conforme a recomendação do TCU, de acordo
com o caderno de obras públicas, não há necessidade de se realizar levantamento de quantidades, apenas o serviço. Claro que não, a coisa que eu tenho que fazer inicialmente é determinar os quantitativos. Portanto, aqui, gabarito letra A e não tem outro. Opa, essa formulazinha é BDI, de acordo com o nosso TCU, isso eu já sei. O preço máximo de uma obra a ser licitada é composto pelo somatório do custo direto, orçado referencialmente com o valor do benefício de despesas indiretas, doravante denominado BDI. A taxa de BDI é calculada pela seguinte equação, está aí a equação do TCU, do acórdão 2622. Com relação à equação, é incorreto afirmar. A C refere-se ao rateio da administração central, correto. G é a taxa representativa do ganho, ou seja, a remuneração do construtor, mentira. Isso é o L, é o lucro. G é garantia contratual. Tá falso, então. Restante, tudo verdade. R é os riscos imprevistos. I, incidência de tributos. DF, despesas financeiras. Bora lá. Fundatec, em relação ao BDI, ou LDI, também chamado, né, lucro e despesa indireta, análise assertiva. A análise do BDI só é possível se tal taxa estiver devidamente detalhada. Assim, de forma análoga à exigência de detalhamento dos custos unitários, há necessidade de se exigir dos licitantes, ou seja, além de detalhar os custos unitários na planilha de custos, no seu orçamento, eu quero que o licitante detalhe a composição do seu BDI e dos respectivos percentuais praticados. Para que a gente faz isso? A gente viu, para avaliar a execuibilidade, se é execuível aquilo que ele está propondo, e também para, em casos de aditamentos, de reajustes, ou se algum fato príncipe do governo alterar ou criar um novo imposto, eu consigo fazer aí uma revisão dos meus contratos com introdução desse novo tributo ou dessa nova alíquota. Com base nessa afirmação, a apresentação do detalhamento do BDI permite que a administração pública faça o quê? Afira a execuibilidade do orçamento, gabarito letra A. Reconheça o balanço patrimonial, não. Confira os repasses sobre impostos conferidos ao órgão licitante. Eu não vou fazer isso. Fiscalize os licitantes quanto à atividade exercida. BDI e atividade exercida não tem ligação direta, né, a princípio. Conheça a atividade organizacional, não quero saber da empresa, quero aferir a execuibilidade. É para isso que o detalhamento do BDI serve. Não quer dizer que eu não vou fiscalizar os licitantes, não quer dizer que eu não vou, de fato, às vezes, pedir comprovante de regularidade junto aos outros órgãos, mas aqui o detalhamento é para aferir a execuibilidade e uma possível revisão do contrato, fazer as ponderações necessárias. Bora, FGV. O BDI é uma taxa adicionada ao custo de uma obra que tem por objetivo cobrir despesas indiretas do construtor. Assinale a opção que lista corretamente 3 itens que podem ser incluídos no cálculo do BDI. Bora! Tributo, pode. Despesa financeira, pode. Risco, pode. Matei. Putz, fechou. Despesa financeira, pode. Equipamento, não. Lucro, pode. Equipamento, não. Risco do empreendimento, sim. Tributo, sim. Risco do empreendimento, sim. Equipamento, não. Mão de obra, não. Mão de obra, não. Equipamento, não. Tributo, sim. Mão de obra, equipamento e material são custos diretos e não despesas indiretas, por isso não estão no BDI. A empresa XYZ possui em seu portfólio 5 obras rodoviárias. Uma parcela do BDI de uma dessas obras é o... Então, uma parcela do BDI de uma dessas obras é o pagamento de salários de operadores e motoristas. Salário é custo direto, não é no BDI. Bora, aquisição de material asfáltico ou material não é BDI. Lubrificação, manutenção de equipamentos, terraplanagem de pavimentos envolvidos diretamente, equipamento diretamente na produção é custo direto, não é BDI. Construção do canteiro de obra que envolve o escritório local, escritório local, administração local, não é alojamento para os funcionários, não é, isso aqui é tudo custo direto conforme o TCU. Por último, controle tecnológico. Controle tecnológico da obra? Não, do laboratório central de solos da empresa que executa a obra. Que é utilizado também, olha aqui, também por outras obras do portfólio. Então isso aqui, veja, se fosse um laboratório anexo ali na obra, a administração local tem um laboratório da obra fazer os seus ensaios.
seria um custo, muito provavelmente custo direto, de acordo com a questão. Neste caso, ela fez questão de mencionar que esse laboratório, ele fornece serviço para todas as obras daquela empresa. Ele é um laboratório central. Então ele entra na taxa de rateio, afinal de contas ele não constrói nada, ele tem que ser pago, né? Alguém tem que pagar esses custos, que é o rateio da administração central. Em obras sujeitas à aplicação de resolução 114 de 2010 CNJ, o chamado BDI ou LDI, que incide sobre o custo direto total da obra, deverá contemplar somente as taxas. O que deve ter o BDI? Despesas indiretas, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção de canteiro e tributos. Opa, eu estou marcando tudo aqui, mas não é, né? Estou só lendo com você. Despesa indireta sim, mobilização e desmobilização não, que é custo indireto, instalação e manutenção de canteiro não, tributo sim. Então esse aqui não é. Rateio da administração central, sim. Despesas indiretas, bom, é BDI, né? Despesa indireta. Risco, seguro, garantia, tributos, opa, PIS, COFINS e ISS, ok. E margem de lucro. Aqui já matei a letra B. Veja que aqui, ó, despesa relativa à administração local é custo direto para o TCU, instalação e manutenção de canteiro, custo direto para o TCU, mobilização e desmobilização, também custo direto para o TCU, só fica letra B. Sobre o BDI de uma obra, é correto afirmar que poderá evidenciar em sua composição, opcionalmente, taxa de risco, seguro, garantia do empreendimento. A gente viu que o decreto estabelece que, obrigatoriamente, no mínimo, isso tem que estar lá. Então, falso, é obrigatório. É uma parcela que independe do custo da obra? Não, é percentual do custo da obra, então depende do custo da obra, do custo direto, para ser mais preciso. C. Os licitantes de uma obra pública estão dispensados do detalhamento dos percentuais aplicados em suas propostas. Falso, tem que detalhar o BDI para a gente. Os itens de fornecimento de equipamentos específicos que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar BDI reduzido em relação aos demais itens. Opa! Olha aqui o meu aparelho de ressonância. É só entregar, meu amigo. Eu não vou pagar 25% de BDI para você, vou pagar 14%. Você não teve trabalho nenhum. Só comprou e mandou entregar. É o famoso BDI diferenciado. Eu só não licitei separado porque o parcelamento desse objeto me traria algum prejuízo. Eu teria que ter outro certame, outro processo licitatório que por si só leva um tempo e onera o cofre público em termos de horas de servidor, que eu resolvi te entregar. Então era só comprar, eu poderia ter feito. Você vai fazer para mim com BDI reduzido, ok. E aí, por último, a alíquota de ISS a ser observada na composição do BDI é a estabelecida pelo município em que a obra é executada, não devendo ser inferior a 6%. Aqui, na verdade, o próprio TCU fala que o ISS ali ele vai de 2% a 5%. Fica nessa faixa. Então, está errado também. Agora começam as nossas contas, agora a coisa fica, no mínimo, complicada. Não é difícil, tá? Fácil, só precisa ver qual fórmula vai usar. Vem comigo. UFLA. Considera a composição de custo unitário para a execução de alvenaria de bloco cerâmico. Sobre a composição apresentada no quadro, assinale a alternativa que apresenta o preço de venda para a execução de 100 metros quadrados de alvenaria, considerando o BDI de 30%. Está aqui a composição, a gente chama isso aqui de CPU, composição de preço unitário, de quê? De alvenaria de vedação. Qual a unidade de medida? Metro quadrado. Então, um metro quadrado de alvenaria usa todos esses insumos e custa R$ 35,06. Como é que eu chego no preço de venda? Poxa, se eu sei se preço de venda é custo direto vezes 1 mais BDI, e aqui está na minha planilha de custo direto, é só eu colocar o BDI. Não se esqueça de multiplicar por 100, porque ele pediu 100 metros quadrados da alvenaria. E a alvenaria custa R$ 35,06 o metro quadrado. Multiplico por 1 mais 0,3, R$ 4.557,80. Olha a VUNESP cobrando a mesma coisa aqui, só que BDI também, agora na fórmula de Aldo Doria Matos. Na construção de uma edificação, os custos diretos totalizaram R$ 300 mil. E os indiretos? R$ 30 mil. Se o lucro na venda foi de 12%, então o BDI
percentual praticado pela construtora é de. Ora, deu custo direto, deu custo indireto e deu lucro. Qual fórmula utilizar? Bom, eu não consigo utilizar a fórmula do TCU. Tem muito mais operações, tem muito mais elementos. Aqui, a VUNESP utiliza a fórmula do Aldo Doria Matos, que é calcular o PV primeiro, depois calcular o BDI. Só que veja, eram tantas incógnitas, na verdade eram tantas parcelas, e ele simplificou, deu algumas. Sempre que isso acontecer, substitua só o que ele deu. Veja, ele não deu incidência de tributos, só deu lucro. Então, no percentual izinho, que é a incidência sobre o preço de venda, só vai ter lucro. E ele não deu administração central, custos financeiros, e impostos, seguros e garantias. Então, na hora que eu utilizo essa expressão aqui, olha, simplifica. Custo direto mais custo indireto, 300 mais 30. 1 menos lucro e impostos. Ele só deu lucro, tá aqui. Simplifico, aplica sobre o preço de venda. 375K é o meu preço de venda. BDI, então, é PV sobre custo direto. Cuidado! Aqui tem custo direto e custo indireto. Eu só quero o custo direto. Não pega o custo indireto. Então é 375 dividido por 300 menos 1, 25%. Alguém mais faz isso? Alguém mais, além da VUNESP, usa a expressão de Aldo Doria Matos? Como é que a gente pode fazer? Vamos ver o CESP. Considere que, para determinado empreendimento, tenha sido estimado um custo direto total de R$500 mil. Só falei de custo direto. Considere ainda que esse cálculo de BDI para a obra em questão seja de 30%. Nessa situação, é correto afirmar que o preço final estabelecido será... Opa, imagina se eu jogo aqui, só tem lá custo direto e BDI. Então não dá para usar essa fórmula aqui. Qual fórmula que eu vou usar? Preço de venda é o custo direto vezes 1 mais BDI. É a essência dada pelo Tribunal de Contas. Olha, preço de venda é custo direto mais BDI. E o que é o BDI? BDI é um percentual que incide sobre o custo direto. Está aí, aplicação direta, CESP, SEBRASP. E o valor, então, multiplicado por 1,3, 650 mil. FGV. FGV, vamos lá. Para fins de orçamento, o BDI é a majoração que o preço de venda representa sobre o custo direto. Sabendo que para determinada obra o custo direto foi de R$1.000, o indireto foi de R$40, o lucro foi de R$20, assinale a opção que indica o preço de venda. Quando me deu aqui em reais todos esses valores, veja, o que a FGV quis nesse caso? Ora, meu amigo, eu já te dei todos os valores. Só somar. Basicamente é isso. Você poderia incorrer no erro, ao invés de simplesmente somar todos os custos, porque aqui não tem nenhuma incidência, quando a gente fala assim, o percentual de lucro foi X%, o percentual de imposto foi X%, incide sobre o faturamento. Então usa a fórmula de cima. Quando já me deu o valor absoluto, basta somar, meu querido. Mas se eu quisesse fazer isso, olha, imagine se eu fosse utilizar essa fórmula aqui do Aldo Doria Matos. Custo direto, custo indireto e aqui os demais itens que não foram dados. Eu ia fazer isso, lucro foi de R$20, não deu nada sobre imposto. Então eu ficaria com esses três carinhas aqui. 1.000 mais 40 dividido por 1 menos, opa, R$20 é o percentual, então é 20 sobre 1.000, que é sobre o custo direto. Daria 1.061,122. Ou seja, também ficaria bem próximo do 1.060, feito diretamente pela somatória de todos os itens. Calma, ainda pode piorar. Olha a própria FGV agora cobrando um outro entendimento. Olha, os valores referentes a diversos itens que compõem o cálculo do BDI são mostrados na tabela a seguir. Com base nesses valores, o valor calculado para o BDI é de aproximadamente, aqui essa questão a banca anulou, muito provavelmente porque eu posso utilizar o BDI pelo TCU ou posso utilizar o BDI de acordo com o Aldo Doria Matos naquela expressão. Neste caso, a banca adotou o próprio Tribunal de Contas, a própria expressão do Tribunal de Contas. Claro que nem todos os itens precisam ser preenchidos. Ele deu administração central, está aqui. Ele deu despesa financeira, está aqui. Ele deu lucro,
está aqui, e ele deu tributo, está aqui. Já é perfeitamente possível calcular o BDI, daria 28,52%, 28,52%. Alguém talvez pediu recurso e a banca anulou essa questão, talvez por não mencionar qual era a expressão a ser adotada neste caso. Mas está aí o gabarito, certíssimo, só aplicar a fórmula, que não é fácil também na hora da prova, né? Venhamos e convenhamos, nós estamos falando de FGV, sempre continha difícil na hora da prova, tem que estar afiado. FCC, a FCC também confunde bastante quando a gente fala de BDI, qual fórmula utilizar. Veja só, sei que tem várias fórmulas, o próprio TCU reconhece isso. Para a construção de uma edificação foram previstos os seguintes custos diretos: de 200 mil, custo indireto 24 mil. A construtora pretende oferir lucro de 12 e deve pagar 8 de imposto. Cara, deu todas as letras para utilizar a Aldo Doria Matos, que é o custo dividido por 1 menos incidência sobre o preço de venda. Tá aqui, ó, lucro e imposto. Então eu coloco custo, já a maioria das questões vão vir desse jeito. Algo mais ou menos por aqui, ó. Muito mais simples do que a expressão como um todo. Nós estamos trazendo aqui a expressão completa sempre e depois simplificando com os dados que a questão apresenta. Nesse caso, 12% lucro e 8% de imposto, chegando ao preço de venda. Ele quer saber o BDI, mas por essa metodologia tem que calcular o preço de venda, depois eu calculo o BDI, que nada mais é do que preço de venda dividido por custo direto, né, menos 1, 0,4 ou 40%. Própria FCC, veja agora, mais uma vez, com um pouco mais de informações. Olha, a construção de um edifício público foi contratado com a seguinte composição orçamentária: custo direto, custo indireto, custos acessórios, tributos e lucro. O valor de contrato, preço de venda e do BDI são... Olha, aqui ele já falou, calcula o preço de venda e depois o BDI. Já vai por Aldo Doria Matos, olha. Tenho todos os elementos: custo direto, custo indireto, administração central, tenho custos financeiros e tenho aqui os custos acessórios, né? Riscos imprevistos, contingências, seguros, garantias, tudo isso. E embaixo eu tenho o quê? Tributos e lucro. Então todos os tributos, 3,065, 365. Olha o tamanho dessa conta. Olha só esse resultado, 947.899,65. Que absurdo! Que absurdo! Vai FGV. Não tem lógica o cara fazer isso na hora da prova. Mas tá aí, a fórmula é essa. Depois que a gente calcula, tem que calcular o BDI na sequência, PV sobre CD. A gente chega então a 35,4%. Com calculadora na mão, é maravilhoso, né, FCC? Olha esta aí, olha a própria FCC agora, saindo de Aldo Doria Matos, migrando para Tribunal de Contas da União. A taxa de BDI contempla o lucro e bonificação, as despesas com a administração central, equipamentos e serviços técnicos, as despesas financeiras, tributos, seguros, riscos, garantias, além de calções e imprevistos. Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela com valores aceitáveis para o cálculo do BDI, como a indicada a seguir. A taxa de BDI a ser utilizada para uma obra de sistema viário com baixo de dificuldade, considerando os valores dos componentes da tabela acima, ou seja, do lado, é de... Gente, mais uma vez, só que aqui neste caso, como que você sabe, Guilherme, que ela usou isso daqui, TCU e não Aldo Doria Matos? Calculando pelas duas. Calculando pelas duas. Infelizmente, não tinha nenhum indício aqui de qual era ela. Poderia utilizar qualquer uma das duas. Aqui chega ao resultado 35,17, mais próximo foi por essa metodologia, tá bom? Veja que a FCC complica muito a vida da gente, inclusive utilizou uma terceira expressão, e aí eu não quero que você se atente a ela, não quero mesmo, que é essa daqui, olha. A expressão para o cálculo do percentual de BDI em função do custo direto é dado por... E aqui parece, né, uma coisa muito complicada, mas está tudo entre parênteses para você entender a lógica. Ela utilizou uma terceira expressão que também pode ser utilizada pelo BDI. Que aqui, ó, o que seria o BDI? Custo indireto, impostos e lucro líquido sobre o custo direto, vezes 100. Já me dá o BDI direto, que seria essa alternativa D. Por que eu coloquei? Que foi uma única questão que eu vi uma terceira alternativa para o cálculo do BDI.
Mas, sinceramente, ficaria com o TCU e Aldo Dória Matos, apesar de CREA ter conselho, outros livros, as expressões, elas sempre nunca vão oscilar tanto assim no percentual final, mas cada um tem uma metodologia diferente. Fica de olho, então, e resolva muitas questões da banca na hora da prova, né? FGV e CESP eles geralmente nem pedem muito cálculo, mas a FCC, pra vocês terem ideia, e a VUNESP também às vezes cobra, mas cobra um simples, tá? A FCC é que complica mesmo a coisa. O CESP quase não cobra isso, é PV, é custo direto vezes 1 mais BDI mesmo. Quem inventa muita moda, quer dizer, a FGV a gente viu que inventou moda aqui porque as questões ficam muito difíceis. Mas você tem duas alternativas, TCU, Aldo Dória Matos. Uma das duas vai funcionar na prova. Um abraço e até a próxima.